Bom dia, pessoal. Eu resolvi fazer um vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tem me perguntado a respeito de alimentação, tá? Existem muitos veganos me realizando alguns questionamentos a respeito da ingestão de grãos, a ingestão de carnes, né? E querendo entender melhor como que o nosso organismo funciona. Enfim, as informações que eu vou repassar para vocês são informações de pesquisas realizadas diretamente por mim nos fóruns de nutrólogos da Suécia, dos Estados Unidos, e mais para frente eu vou postar para vocês a biografia enfim, de cada livro que eu extraí esses conhecimentos, tá? Não são conhecimentos baseados em achismo, são conhecimentos baseados em ciência, né? Em experimentos, em informações científicas, tá? Então, todas essas pesquisas são pesquisas laboratoriais a respeito da nutrição celular. Eu não estou aqui para falar sobre a religião de cada um ou para falar sobre como os animais sofrem ou como as plantas sofrem. Cada organismo vivo sofre de uma determinada maneira, porém nós precisamos entender que o nosso corpo ele foi criado, ele foi desenvolvido para absorver nutrientes de cada fonte de nutriente específica. E aí a gente está falando de proteínas animais, a gente está falando de fonte de gorduras e fonte de carboidrato. Nossa alimentação ela deve ter especificamente essa triangulação. No nosso prato, nós temos que ter uma boa fonte de proteína, uma fonte de procedência, uma boa fonte de proteína animal, claro, uma boa fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico e uma boa fonte de gorduras, gorduras positivas, gorduras boas para o organismo. Você pode agora procurar no famoso Google as fontes de gorduras boas, né? Que na verdade, fazendo um resumido aqui, são fontes de gorduras animais, né? De carnes, né? De proteínas, fonte de gorduras animais são extremamente positivas e a gente precisa tirar aquele mito de que gordura entope a artéria. O problema da gordura é quando ela é ingerida com carboidratos de baixo índice glicêmico industrializados, né? Que daí realmente fixa em todas as paredes, assim, e isso prejudica realmente. Quando você ingere a gordura boa, que é uma gordura de fonte animal, ou uma gordura de frutas, né, que são os óleos extraídos de azeite, de amêndoas, de macadâmia, de castanhas, né, são óleos de frutas prensados a frio e com acidez máxima de 0,3%, com acidez menor que 0,3%, isso é extremamente positivo para o seu organismo, para o nosso organismo. Isso é extremamente positivo porque são essas gorduras que geram energia, não é o carboidrato, como se estudava há um tempo atrás. A gente precisa, bom, uma fonte de carboidratos também dentro do seu prato. Falei da fonte de gorduras, né? A fonte de carboidrato é preferencialmente hoje de baixo índice glicêmico, então aspargos, vagem, fibras, né, as folhas no geral, couve-flor, brócolis, alguns de médio índice glicêmico que vai um pouquinho de batata doce, mandioca, enfim. E a fonte de carboidratos é essa, fonte de gorduras eu já disse, fonte de proteínas, preferencialmente você precisa fazer um jogo. Quando você coloca bastante proteína, você tem que diminuir um pouco a gordura. Se você coloca uma proteína já gorda, por exemplo, uma picanha que já contém gordura, aí você pode diminuir um pouco no azeite, por exemplo. Tá? Então a gente precisa jogar um pouco nessas três esferas assim da alimentação. O que a gente precisa entender é que hoje aqui muitas pessoas não sabem, né, por falta de pesquisa, por falta de conhecimento, por falta de tempo, né, para ir atrás, é que o maior vilão hoje da nossa saúde, né, silenciosa, que faz a gente envelhecer em muito menos tempo, a gente perder a nossa perspectiva de vida, que antes durava 300, 600 anos, de 10 mil anos para cá começou a baixar para 100 anos, para 120 anos, 100 anos, 80 anos, 70 anos, e agora a média de expectativa de vida está assim,
muito inferior a isso, né? E quando a pessoa não adoece antes, ela morre, né, de velhice, o que não deveria acontecer, porque nosso corpo não foi criado, não foi desenvolvido para morrer, né, para falecer. Nós somos criados para viver eternamente através de uma alimentação equilibrada, entende? Por isso que o nosso computador principal, que é o nosso cérebro, ele é infinito, ele não tem limite. Então não faz sentido, né, você ter um elemento que gera consciência ilimitado e um corpo físico, né, que gera movimento limitado. Então, uma coisa não bate com a outra. Nós precisamos entender que o nosso corpo também foi feito para viver infinitamente. E que se nós buscarmos uma alimentação emocional, espiritual e fisiológica, nós alcançamos isso, né? Nós alcançamos esse nível de transmutação. Então, vamos falar hoje desse elemento, né, extremamente negativo, o maior inimigo do nosso corpo, que nós chamamos de grãos, né? Nós conhecemos como grãos. Esses elementos, esses grãos, eles são carregados de muitos antinutrientes. Os antinutrientes, eles são extremamente maléficos para o nosso corpo físico, né, para o nosso organismo, porque ele vai acidificar o nosso organismo e vai realizar inflamações agudas no nosso organismo. Isso significa que quanto mais inflamação e mais ácido o nosso organismo vai se tornando, mais a proliferação de doenças, né, vai se manifestando. E se você não tiver uma autoanálise, se você não conseguir, se não tiver conexão com o seu corpo, você não vai perceber que você está cada vez mais doente, né? Então, as pessoas esquecem, né? Elas acham que elas estão com uma simples gripe, elas acham que elas estão com um simples diabetes, e na verdade não deveria, a gente não deveria estar doente em momento algum, tá? Esses grãos, esses antinutrientes que nós precisamos conhecer, tem principalmente três, né, que são os fitatos, as lectinas e o glúten. Tá? Esses são os três maiores vilões assim que vêm de graça com os grãos, beleza? Os fitatos, eles se ligam facilmente aos minerais do corpo, né? Como cálcio, magnésio, cobre, zinco, e assim ele impede que você absorva esses minerais, tá? E eles também liberam outros minerais das suas reservas no corpo. Então, os fitatos, eles bloqueiam a absorção dos minerais essenciais do seu organismo. As lectinas, elas interferem na permeabilidade do intestino, né? Então ela torna o intestino mais permeável. Dessa forma, ela deixa passar facilmente todos aqueles compostos que são vistos pelo corpo como inimigos, né? Despertando uma resposta autoimune, o que colabora, entre outras coisas, para a inflamação crônica e a síndrome do intestino permeável. Então nós temos que ficar atentos aos antinutrientes, os fitatos e as lectinas, e por último o glúten, que é a proteína presente em praticamente todos os grãos, e a qual é responsável pela famosa intolerância ao glúten, que atinge 7 a cada 10 pessoas. Tem pessoas que não sentem essa intolerância ao glúten e mesmo assim a maioria delas tem essa intolerância total. Então esses antinutrientes, eles atuam diretamente assim para bloquear, ou bloquear o nosso organismo, nossas células de se nutrir dos nutrientes positivos, ou simplesmente escancarar as nossas células para que elas absorvam os nutrientes, digamos assim, que não são positivos para o nosso organismo, né? O que a gente precisa entender é que o ser humano, ele começou a se alimentar de forma inadequada de 10 mil anos para cá, quando a agricultura começou a ser localizada. Então nós temos aí mais de 2 milhões de anos que o ser humano viveu sem consumir esses grãos, tá? E coincidentemente a ciência está aí para nos provar que nossos genes não mudaram praticamente nada desde então, desde que nós somos criados, tá?
que nossos genes são praticamente os mesmos, tá? Nós ainda temos basicamente assim, os mesmos genes que tínhamos há milhões de anos atrás. Só que agora nós estamos com hábitos alimentares completamente diferentes do que tínhamos naquela época. A gente nunca foi tão gordo e doente, e se não fosse pelos avanços assim da medicina nesse momento, nós estaríamos morrendo muito mais cedo do que nossos antepassados, assim, né, de menos de 10 mil anos para cá. Agora imagine quando poderíamos estar vivendo se voltássemos a comer os alimentos que realmente são naturais e nutritivos para o nosso corpo. Tá? A espécie humana, né, sobreviveram e evoluíram comendo peixe, carne, órgãos, legumes e frutas por no mínimo 1 milhão de anos e provavelmente 2,5 milhões de anos. Isso significa, né, que nós humanos temos comido esse tipo de alimento pelo menos assim, mais de 200 vezes mais tempo do que nós começamos a comer grãos e seus derivados, né, que são as farinhas, a farinha branca, etc. Em outras palavras, né, a fase de consumo de grãos constitui menos de 0,5% da nossa história evolutiva. E tem muitos veganos, tem muitos naturalistas que insistem em falar que o ser humano comeu grãos a vida inteira, que nós não temos capacidade de digerir carnes e alimentos de origem animal. Você entende? Então nós temos que prestar bastante atenção. Nós ficamos assim, 95% da história do nosso corpo, né, da história antropológica do nosso sistema fisiológico, se alimentando de grãos de aves, de tudo que nada, anda ou voa e tudo que cresce sobre o solo. Enquanto nós não tínhamos essa alimentação, essa agricultura localizada, nós comíamos isso basicamente, né? E legumes e frutas da época. Então nós precisamos entender que hoje os grãos que nós temos disponíveis são completamente inimigos do nosso organismo, tá? Que é a cevada, que é a soja, que é o trigo, né? Anteriormente, sabe, 3 mil anos atrás, quando o trigo era cultivado de forma selvagem, o trigo tinha praticamente 8 cromossomos, 14 cromossomos. Hoje, o trigo, de tanta modificação genética, né, transgênica, ele tem mais de 56 cromossomos. Isso é absurdamente complexo para a prosperidade fisiológica, porque o nosso corpo ele absorve isso de forma imediata. Não tem a complexidade da absorção dos nutrientes daquele determinado trigo. Fora o metal pesado que todos esses grãos de hoje em dia carregam por causa do combate à praga, né? Porque se tem que plantar mais em menos espaço. Então, todos esses grãos eles vêm carregados de hexano. Então, novamente, pessoal, os grãos hoje são os maiores inimigos do nosso corpo. Tire todos os grãos e derivados de grãos da sua dieta. Farinha branca e etc. Elimine pelo menos 80% do tempo. 20% você se dispõe a, digamos, errar para criar um sistema, uma imunidade também, né? Não pode ficar completamente imune a coisas negativas, né? O nosso corpo ele precisa trabalhar em ingestão de venenos também para aprender a se proteger cada vez mais. Mas basicamente a nossa alimentação ela se constitui de 3 peças, que é uma boa fonte de proteína. Não compre proteínas, não compre carnes de grandes mercados, não compre carnes de grandes frigoríficos. Nós precisamos ir para os pequenos produtores.
onde o animal não é alimentado com ração, não é alimentado com grão, não é alimentado com absolutamente nada que seja diretamente funcional para que ele aumente a sua engorda. O animal ele precisa estar livre, vivendo e se alimentando com o que a natureza oferece. Por isso a procedência da proteína é extremamente importante. Assim nós combatemos a alta exploração da indústria da carne, né, da indústria da proteína animal, e nós nos nutrimos. E aí nós temos que ter no nosso prato uma boa fonte de proteína com procedência, uma boa fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico com fibras e uma excelente fonte de gorduras. Assim nós vamos combater todas as doenças que nós temos hoje disponíveis e implantadas propositalmente por um sistema exploratório, né, consumista, e nós vamos potencializar o nosso rejuvenescimento e a nossa prosperidade fisiológica. Eu espero que eu tenha tirado dúvida de muitas pessoas e fico aqui com mais um Alan Oliveira em busca de conhecimento. Bom dia para vocês e vamos em busca do bom.